こんなにたくさんのお客様が来ていただいて本当に感激であります。É uma grande honra estar com vocês, poder falar nesta noite, neste grande auditório, Orgulho de Brasília. 今日私はちょっと変わったユニフォームで来ています。 Hoje ele está usando uma camiseta um pouco diferente. これは、平和という意味です。 Essa letra representa em japonês paz. で、こちらの方に竜がデザインしています。 E atrás tem a figura de dragão. 竜というのは水の神様なんですね。 E dragão é Deus da água. つまり平和というのは水の神様の協力がなければ平和はできないという意味です。 Então, a água, para exercer o papel de paz, tem que ter a colaboração do dragão. Dragão que representa Deus de água. もう一つ私がこのシャツを着ている理由があります。 E mais uma motivação porque eu estou usando esta camiseta hoje. これは同時に私の奥さんの名前でもあるからです。 Porque esta letra também faz parte do nome da esposa dele. いつもどこ行っても奥さんに守られています。 Embora ele esteja longe de casa, a esposa está sempre acompanhando e cuidando dele. 別の表現をすれば、いつもどこへ行っても奥さんに監視させられています。 Por isso mesmo, ele está sendo fiscalizado, acompanhado pela esposa. まあ、もう10年になりますので、元気に、2人で実は世界を歩いておりました。 Como já faz 10 anos que trabalha assim, longe de casa, então não existe mais problema nenhum. 2003年の時も妻と一緒でした。 Em 2003 também ele veio sozinho. でも最近は妻は孫がすぐそばに引っ越してきたので、そちらの方が可愛いらしいです。 E recentemente a filha, né, e o netinho mudou-se para a próxima da casa dele, então a esposa dele parece que gosta mais do netinho. まあ孫には勝てませんよ。それは分がないですね。 Olha, ninguém pode com o netinho. で代わりに息子を連れてきました。 Então, no lugar da esposa, ele trouxe o seu filho primogênito para acompanhar. さあ、それでは、私、これはこのブラジルで3日ほど前に出版された私の新しい本です。 Este é o livro que foi lançado em São Paulo há 3 dias atrás. 日本でも2ヶ月ほど前に出た本です。 No Japão foi feito o lançamento deste mesmo livro apenas há 2 meses atrás. 外国ではブラジルが初めてです。 No exterior, o Brasil é o primeiro país onde está sendo feito esse lançamento. それほどブラジルに私もエネルギーを注いでいるし、ブラジルの方も私を歓迎してくれている証拠ですね。 E isto prova que ele também está dedicando uma boa parte de sua energia em prol do Brasil. E vocês, né, também estão sustentando com energia positiva a vida do professor. 今日は会場に間に合わなかったんですね。残念ですが、この会社で出てますので申し込んでみてください。 Aqui ISIS é a sigla da editora. Então vocês poderão procurar e adquirir este livro mais recente.
申し遅れましたけど、今日通訳をしてくれている方、自己紹介をしてください。Ele que me pediu que eu fizesse a apresentação pessoal. もう71歳になります。Eu sou um guri de 71 anos. 昨日会ったばっかなんですが、私より元気なんで本当にびっくりしてます。Ele me conheceu somente ontem e ele acha que eu sou mais jovial do que ele e ele está encantado com isso. Mas meu nome é Toshihiro Ida, sou economista, professor da Universidade Federal, Católica, etc. Eu também fui fundador da Escola Modelo número 1 de língua japonesa para brasileiros lá em Curitiba, em 1984, e fui governador de Lions e pratico esse tipo de atividade como parte de trabalho em prol da comunidade. Onde possa ser útil, a gente colabora para ajudar quem está colaborando com a sorte da humanidade. 日本語の分かる人はちょっと手を挙げてください。Pessoal que conhece Japão, もし彼が間違った通訳をしたら、その時には教えてくださいね。se eu fizer a tradução errada, vocês podem contestar. 時々喋りすぎる傾向がありますから。Senão, capaz de eu conversar demais. はい。まず第一前提として私たちは水であるということを確認しましょう。É preciso que a gente confirme que nós somos água. はい。受精卵の時には 96% が水です。Enquanto nós éramos, nos primeiros minutos, 96% da composição era água. 赤ちゃんおけらと生まれて 80%。 No momento em que nascemos, 80% já era água. そして大人になって 70% 平均が水分です。 E quando se torna adulto, já reduz para 70%. ですから今日ここにいらっしゃる人の平均は 70% 水でできているということです。 Então imaginamos que a média do pessoal aqui presente carregam 70% de seu peso em água. そして年を取るにつれてその水分のパーセンテージが減っていきます。 E à medida em que a idade avança, a participação da água diminui. 水分が減ると増えるものがあります。 Bom, quando diminui a quantidade da água, tem coisas que aumentam. 何でしょう？ O que será? Vamos ver se tem gente que acerta. シワです。シワ。 Não, as perancas. そして減るものも他にあります。 E tem outra coisa que diminui. それは記憶力です。 A capacidade de raciocínio. 年を取るとみんな忘れっぽくなります。 À medida em que a idade avança, começa a esquecer as coisas. そして、アルツハイマーなんていう病気にもなっちゃいます。 E pode pegar doenças tipo Alzheimer. 日本では最近その病気がとても症状がひどくなってきます。 E no Japão hoje, as pessoas acometidas do mal de Alzheimer estão sofrendo muito mais do que as pessoas de gerações anteriores. 今日のメインなテーマは水が情報を記憶するというテーマです。 E o que nós sabemos é que a água é que transporta as informações. ですから我々が年を取っていく、水の量も減っていくと水が記憶をしているわけなので記憶力もなくなっていくということになります。 Significa que na medida em que a gente fica mais velho, diminui a água, e água que transporta as informações, e com menos água, menos conhecimento, menos capacidade de retenção de conhecimentos. そうです。水をいつまでもきれいな水を蓄えていればね、
絶対に物忘れなどは Se a gente conseguisse manter quantidade inalterável de água limpa, nós continuaríamos com a mesma capacidade de retenção de ideias e informações. 50% 水分が切るとどうなるでしょうか。 E quando reduz para 50% apenas, o que vai acontecer? こうなります。はい。 Aí vai para o céu. 要するに死んじゃうんですね。 Significa que morreu. 96% で始まって 50% を切ったら死んじゃう我々人間、まさに水そのものです。 Então, quando nós ficarmos a apenas 50% de composição de água, chegou a hora de morte. さあ、その水のことを皆さんどんくらい知ってますか？ Como é que vocês encaram isso? ほとんど知りません。 Muita gente, pouca gente sabe, e a maioria não sabe sobre tão importante assunto. ただ H2O というようなねぐらいのことしか知りません。 Só tem conhecimento bem primários. どうしてでしょうね。 Por que será? どうしてこんな大事なことを知らないんでしょうね。 Por que nós não conhecemos mais profundamente sobre assunto tão importante para nossas vidas? 自分のことを知らないということですからね。 Significa que eu não conheço eu mesmo. だからすごく損してます。 Então, isto dá grande prejuízo. でも知らないのは無理もないんです。 Mas não conhecer se justifica. 誰も教えてくれなかったから知らない。 Isto porque ninguém ensinou. 学校で教えないし。 Na escola não ensina. 科学者ですら教えないし。 Os cientistas também não. だから人類の最大の盲点、欠点はこの水のことをまだ分かっていないということです。 Então, hoje, o maior problema da humanidade é a falta de conscientização acerca de água. 水のことを知ってくるととても得をします。 As pessoas que conhecem bem sobre a água vai se tornar muito felizes. 明日への希望が湧いていきます。 Começa a nascer a esperança para amanhã. ですから今日はじっくりと水のお話を覚えていってください。 Em função disto, esperamos que hoje todos vocês possam aprender mais sobre a água. はい。この本が先ほど先生がご紹介がありましたように10年前にできました。 Esta foto do cristal foi tirada há 10 anos atrás. 最初はこの本は自費出版で出版しました。自分のお金で。はい E na primeira divulgação ele teve que fazer em casa a própria custos. 女房のへそくりを出してくれたんです。 Entende? 奥さんがへそくりを出してくれたんです。 A esposa tirou aquela economia que estava guardando para financiar a impressão do primeiro número. 他の出版社は見向きもしなかった。水のこと。 Nenhuma editora quis botar tostão. はい。それが10年経った今、45カ国語で翻訳出版されています。 E passados 10 anos, hoje são publicados em 45 países. 300万部も出ています。 Aí, inclusive o português, é o último, né? だから女房に頭が上がらないんです。 Pois é, então a importância da água está aumentando. だからこれ来てるんじゃないですよ。 É muito importante vocês prestarem atenção no que vai vir agora. はい。これが私の執務室です。 Aqui é a prateleira de escritório onde ele trabalha. Todos os livros publicados estão aí. この写真は1年前ですから今はもっともっと密集しています。 Essa foto é de 1 ano atrás, então hoje tem mais coisas. 私の最近の楽しみはこの前でお客様が来た時に記念写真を撮ることです。 Hoje em dia, os clientes que visitam o escritório dele invariavelmente tiram a fotografia na frente desse estante. 1回撮影をするたびに3万円もらってます。
E o custo para ter direito de tirar uma foto na frente desse estande é de 30.000 ienes. 冗談ですよ。 Essa é brincadeira, lógico. はい。この10年間に大変な回数、1000回のセミナー、70カ国を訪れました。Em 10 anos realizei 1000 conferências como esta em 75 países no mundo. 同じ町にも何回も呼ばれています。 Em diversas cidades voltei algumas vezes. だからいつも新しい冗談を考えるのが大変です。 E como tem que voltar na mesma cidade, é difícil recriar ou criar essas piadinhas que de vez em quando ele conta. さて、どうやってこの水の結晶を撮影するか簡単にお話をします。 Agora gostaria de explicar para vocês como se tira a fotografia de cristal. 一つの水のサンプルから50のシャーレに分けます。 Então, primeiro a providência é fazer 50 gotas em 50 vasilhames. つまり50枚の写真を撮るんです。 Significa que vai tirar 50 fotografias. これをマイナス25度 C の冷凍庫で3時間ほど凍らせます。 Aqui, essas pingo d'água ficam durante 3 horas a menos 25 graus para congelar. これが凍った結果でだいたい 0.8 ミリぐらいですね。 0.8 ミリぐらいですね。 Essa é a fotografia de aquela gota d'água congelada que fica mais ou menos em 8 milímetros de altura. 撮影するための冷蔵庫を作ります。 Aqui é a câmara fria para efeito de fotografar o cristal. これが撮影する顕微鏡です。 Esse é o microscópio para efeito de fotografia. これがカメラです。 E lá em cima, naturalmente, é a câmera que vai fotografar. 普通の光学顕微鏡です。 Esse microscópio é de altíssima capacidade de aumento. もちろん日本製です。 Lógico que é produzido no Japão. 冷蔵庫の中はマイナス5度 C に設定します。 Para efeito de tirar foto, dentro da câmara fria está a menos 5 graus. 寒いので防寒具を着ながら撮影しますが、30分ぐらいしか1回撮影できません。 Embora ele esteja utilizando roupas super quentes para efeito do frio, mas não aguenta mais do que 30 minutos aqui dentro da câmara. 私は寒いのが嫌いなんで、この中に入ったことは実は一度もありません。 Como ele não gosta do frio, nunca entrou aqui dentro para fotografar. つまり僕は一枚も写真を撮ったことがない。 Moral da história, não tirei nenhuma foto aí dentro. ただやってることは給料を払って、彼らとよく酒を飲みに行く、それだけです。 E quem naturalmente tira as fotos são os auxiliares dele, a quem ele paga salário, paga, né, para incentivo um saquezinho, etc, né, esquentar. 大事なことなんですよね、一緒に酒を飲むっていうのはね。 Esse lugar é muito importante. やっぱりこのコミュニケーションが良くないと、私の思想が撮影者に伝わらないわけです。 Então tem que ter ótimo relacionamento entre o proprietário do instituto e quem está trabalhando efetivamente. Esse relacionamento tem que ser algo muito harmonioso. はい。最初の2ヶ月間は何にも撮れませんでした。 Aqui está a primeira foto. 所長、もうこういうことは無駄ですからやめましょうよとスタッフから言われました。 Aí o auxiliar, diante desse resultado, diz: olha, não adianta, não está saindo nada que presta, vamos abandonar esse tipo de serviço. いや、そんなことはないから、絶対できるから、頼むからもっとやってちょうだいと頼みます。 Aí ele pediu: mas olha, calma, no fim vai dar certo, vamos perseverar. いや、でも Vai dizer, eu acho que não vai dar certo. まあいいから、じゃあ今晩またちょっと一杯飲み行こ
Tá bem, então hoje vamos deixar o serviço e vamos tomar um trago aí. 60日間飲み続けましたね。 E tomou bastante. その結果撮れた写真です。 E foto de uns dias depois. あの時に撮影する男が酒好きでなかったらこのすごい発見はなかったでしょう。 Se aquele auxiliar não tivesse topado a ir tomar um tragozinho, o trabalho dele teria terminado naquela hora e não teria havido esse progresso que nós conhecemos hoje. 最初の1枚を撮るのは大変でしたが、一度撮り始めたらこれはスムーズに撮れるようになったんですね。好きなものでした。 E depois que saiu a primeira foto, a autoconfiança ajuda e começou a aparecer fotos boas. それではこの撮影方法において撮影したいくつかのものをご紹介していきます。 Agora eu quero apresentar para vocês as fotografias de cristais das águas de torneira de diferentes cidades do mundo. まず水道水を見てみましょう。 Primeiramente, a água da torneira. 東京の水道水は非常に見にくい形であります。 Esse é o cristal da água de Tóquio, do bairro de Shinagawa. 東京の水道水は塩素をたくさん入れなければならない規定があります。 Água fornecida em Tóquio tem bastante cloro, por isso que vai dar esse tipo de imagem. 塩素というのは大腸菌を殺すために入れるんですね。 Cloro naturalmente se põe para matar os bichinhos, né? 水にとって殺すという言葉はその辞書の中にないんです。 E para água, não existe no seu dicionário palavra matar, seja lá o que for. ですからこのように拒否反応になれば、なるほど水道水は良い結晶は作りません。 Então, de acordo com a qualidade da água, as fotos que saem no cristal, vocês se notaram, vão mudando. 時にはこのようにカラスのようなイメージが出てきます。 Então até aparece aí a imagem de pássaro preto, como é que chama aí, corvo, etc. はい、これはカナダバンクーバーですね。 Agora, a água de torneira de Vancouver, no Canadá, aparece まあ自然が razoavelmente bem. 美しいところですから、それほど薬を入れる必要はなくて、まあまあ良い結晶です。 Então, como lá a natureza ainda está mais limpa, né? Então menos poluição, a água que o povo toma não recebe muito cloro, etc. Então a fotografia do cristal também aparece quase perfeita. はい、オーストリアのウィーンです。 Isso aqui é a água de torneira de Viena. これは綺麗ですね。 Essa é bonita, né? もうアルプスが水がたくさんあるから、もう消毒なんかする必要ないんですね。 Como a água que o vienense toma vendo as montanhas da Alpes, de gelo, neve, etc., a água é limpa, não tem que colocar nada, toma água natural, então está aí o resultado. ウィーンは音楽の都と言われています。 E Viena é também capital internacional de música. 音楽と水というのはとても関係があるんです。 E a música e a água têm um estreito relacionamento. だからこういう良い水のあるところには良い音楽が誕生します。 E onde tem água boa, nascem também ótimas músicas. はい。それでは今度は自然水ですね。 Agora vamos mostrar sobre água natural. はい。これは富士山の近くの泉です。 Esta é a amostra, né, tirada de uma lagoa que fica bem pertinho de Monte Fuji, no Japão. 火山のあるそばの泉というのはとてもきれいです。 As águas provenientes nas proximidades onde tem vulcões, normalmente a qualidade da água é boa. はい。フランスのルルドの泉。 Essa aí, água natural de Lourdes, na França. 聖なる湖、ホーリーウォーターとして有名です。
Então, era perto, passa Rio Sena, etc., e a água é assim. 昔々300年も前にマリア様という人がこのルードの池のそばにいました。 E há muitos milhares de anos atrás, tinha uma senhora chamada Maria. いつもその池に対して祈り、愛と感謝を捧げていました。 E essa Maria todo dia rezava nesse poço onde tirou essa água, agradecendo sempre a água. 松葉杖をしたおばあさんが来まして、その水を飲みました。 E uma pessoa doente chegou lá e tomou essa água do poço. そうすると体にいっぺんに元気がみなぎって松葉杖を捨ててさっさと歩いて帰っていく E ことができ essa ました。 senhora que veio lá com muita dificuldade de andar, depois que tomou essa água, ficou boa e foi andando normalmente. それを聞いて多くの人々がその泉を訪れるようになりました。 Depois que essa notícia se espalhou, muitas e muitas pessoas procuram esse poço そしてそれは今でも続いています。 e até hoje continua essa prática de rezar perante esse poço. つまり病気に対してとてもよく効く泉なんですね。 E essa água se transformou em água útil para curar a doença. 最初はマリアさんのエネルギーでした。 No início era a energia da própria Maria que era transmitida para a água do poço. しかしそれを人々が聞いて毎日のように訪れて同じように感謝の思いを水に捧げました。 E a partir do momento em que grande público começou a vir, todos eles chegavam ali e rezavam agradecendo a água. 今でもそういうエネルギーを秘めているわけです。 E como continua até hoje essa prática de agradecer a água, então a validade da água continua também. はい。スイスのマジョレ湖という水です。 Esse aqui é a água de Maggiore da Suíça. 硬い感じです。 Então tem cor avermelhado no caso. スイスの水は硬水で硬いんです。硬水、硬い、柔らかいの。 Água da Suíça é água dura. だからスイス人も性格が硬いんです。 Por isso mesmo vocês podem observar, o povo suíço é sério. スイスご出身の方がいらっしゃったらごめんなさい。 Se tiver alguém da origem suíça, eu peço mil escusas. 日本の水は柔らかいんです。 Agora, a água que corre no Japão é muito macia. だから日本人の性格も柔らかいんです。 Por isso mesmo que o povo japonês também não é muito duro, é mais maleável. 決してノーと言いません。 Não tem coragem de dizer não. アメリカには特に言えません。 Então, isso está patenteado, né? アメリカというか、水というのは人の性格まで作ると思いますよ。 Então, Estados Unidos é outro país que tem esse comportamento quase igual ao Japão, né? ブラジルの水は硬いか柔らかいか、僕は調べなくても分かります。 Vocês sabem se a água do Brasil é macio ou é duro? 柔らかいはずです。 Como é que é? Yawarakai? というのは日本人が100年も前から行って、大変に何百人、何百万人という人がその後ずっと住んでいますよね。ということは日本の水とよく似てるはずなんです。 E aqui no Brasil, há 100 anos que o povo, uma parte do povo japonês veio como imigrante e aquele tipo de comportamento veio aqui, está levando até hoje, contribuindo para a formação cultural, etc., do Brasil também. はい。マウントクック氷河には白熊のデザインが出てきました。 Este é o cristal de Monte Cook, lá de Nova Zelândia. はい。南極大陸 Gelo da Antártica. 36万年前です。Esse
essa amostra de água tem idade de 360 mil anos. はい。Rio Amazonas. Esta é a amostra da água do Rio Amazonas. Mas espera aí um pouco. ただし、これはブラジルの県内ではなくて、コロンビア側です。Mas é um dos nascentes do Rio Amazonas, localizado na Colômbia. Quase perfeito. はい。これはこうですね。なんていうの？地底湖のあるところの水です。Esta é a amostra da água retirada do aquífero Guarani, a maior reserva de água doce do mundo. はい。次も同じ地底湖のある町の水。Água de Araraquara, interior de São Paulo. まだ結晶は小さいです。Ainda cristal está pequeno. 子供なんですね。Quer dizer, ainda é criancinha. もうちょっと地下で寝ていたい、そういうな感じです。Mais tarde pode melhorar. 急いで、だから組み上げない方がいいと思います。E como essa amostra de água de Araraquara, desse aquífero, ainda está muito jovem, o negócio é deixar para daqui a milhões de anos alguém venha utilizar. Deixa ela bonzinha. 将来の子孫のためにね、残しておきましょう。 Então nós devemos deixar intocado esse aquífero, essa água toda, para gerações futuras. まあ、ヨーロッパやアメリカのね、水の会社が買いに来ていると思うんですがね、そういうところに売っちゃいけないという意味です。 Eu tenho notícias, não sei se é verdadeira, mas parece que existem empresas europeias ou americanas que estão querendo comprar nosso aquífero. Eu recomendo que não se venda. はい。読んでください。 Essa aqui é fotografia de cristal de água da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. はい。Água de Mairinque, Caxambu. Sabe onde é? Minas. まあ、とにかくブラジルという国は本当にたくさんの水に恵まれていますね。 O Brasil é um país que está abençoado por tanto tipo e quantidade grande de água. ですので、今日先ほどここでお話があったように、ブラジルにもこういう研究所を作って、世界の水のために、世界人類のために水の本当の姿の研究をしようじゃないかという機運が湧き上がってきていること、とても素晴らしいことです。 Hoje à tarde tivemos reunião na ANA, né? E lá foi levantada a questão do desejo das diversas entidades locais de criar um laboratório do tipo que ele tem para fazer estudo e pesquisa aqui no Brasil para oferecer o seu resultado para bem da humanidade. Isto é uma coisa muito importante. さて、この水の結晶って何だろうかってずっと考えました。Eu perguntava muitas vezes o que é cristal de água. 0度子になるとなくなっちゃうわけですよ。 E existem 7 sons. 全くイメージでしかないです。 Só existem esses sons, depois vocês vão ver. 何のイメージなのかなとずっと考えました。 E que ritmo é esse? Ele vai で、 depois. 結果的にこれは振動、バイブレーションのデザインではないかというふうに考えました。 E alguém disse que são 7 elementos que compõem diversos sons. 振動というのはエネルギーのことですから、そうであったとしたら、それは大変な大発見です。 Shindo, que ele está chamando, é religião do Japão, né? Que é uma fonte de energia
e que diz muito de perto em relação à água. それを確認するために水に音楽を聴かせました。 E para provar isto, ele tocou música para a água. 音楽は振動そのものですから。 E música é própria religião shintoísmo. はい。このようにスピーカーの真ん中に蒸留水を置きました。 Aqui vocês estão vendo, entre os dois alto-falantes, uma água, né? はい。これが音楽を聴く前の蒸留水が作った結晶です。 Aquela água destilada que estava ali no meio, foi tirada a fotografia do seu cristal antes de tocar a música. それではマリア・カラスの蝶々夫人を聞かせてみました。その映像をお楽しみください。マリア・カラスというのはギリシャのオペラ歌手ですね。蝶々夫人というのは日本の長崎に、いる長崎にいた蝶々さんというきれいなご婦人がいて、その人が恋人をいつ帰ってくるかいつ帰ってくるかということを、思いながら歌う歌ですね。Acho que muita gente conhece Nagasaki no Chocho-san, Borboleta de Nagasaki. É uma história de amor muito bonita, né? Então a música, a canção também retrata a música de amor muito profundo, muito bonito. 音は OK ですか？まだですか？Thank you.
次の曲はお隣の国アルゼンチンで、出て世界中でヒットした歌「ラノビア」という歌ですが、この歌はアベマリアという言葉の響き、これが特徴がありますが、この中にマリアさんという人、手を挙げてください。どこ言いますか？ Quem se chama Maria? Bastante. この前ポルトガルで行って聞いたら、ほとんど全部の人が手を挙げて。Em Portugal, quando ele pediu, todas as mulheres ergueram o braço. やっぱりここはブラジルだ。 Então aqui o Brasil é diferente, lógico. ではお楽しみください。はい。 Vamos reiniciar. Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Ave María. Mentirá también al decir que sí, y al besar la cruz pedirá perdón, y yo sé que olvidar nunca podría, que era yo, no aquel a quien quería. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Ave María, Ave María, Ave María, Aveいやー、このアベマリアという言霊、響きすごいですね。 Vejam o significado da palavra Ave Maria. Maravilhosa. 皆さん、今の歌を聴いて、曲を聴いて、そして決勝を見て、なんか Depois que vocês viram o cristal, depois que ouviram a música Ave Maria, o que vocês sentiram? ね、すごく感じるものがありません？体が震えるように。 Alguém tremeu de emoção, coisas assim? ね、Sim. Sim, ótimo. それはあなた皆さん最初に言ったように水でできているからです。 Isto porque vocês são feitos de água. 水は美しい音楽が大好きなんです。 A água gosta de músicas lindas. 水は調和に取れたハーモニーが本当に振動が好きなんですね。 Água gosta de harmonia. 皆さんの体も水でできています。だから人間は音楽が絶対に必要なんです。 E como
corpo nosso é feito de água, a necessidade de música para nós é indispensável mesmo, muito importante. 音楽は最高の薬です。 A música é o remédio supremo. サンバがなかったらブラジルがもっともっとかわいそうだったかもしれない。 Se retirasse samba do povo brasileiro, como é que ia ficar? さて、この曲は聴くよりも自分で歌った方がいいんです。 Com relação à música, é melhor você cantar do que apenas escutar. 体の中の水にしてみたら、ご主人様が歌ってくれたら一番身近で聞こえるわけだから、とっても素敵なわけです。 Então, quando a própria pessoa canta, toda a água do corpo se fica alegre. さあ、皆さんに次の歌を捧げます。 Agora quero oferecer a seguinte música. はい。 すごい羨ましいです。 Puxa vida, dá até inveja. 日本では君が代という国歌をこのような形で歌うケースはまずほとんどない。 No Japão, tem muito pouca oportunidade de entoar o hino nacional chamado Kimigayo. 非常に悲しいことです。 Isto é uma tristeza. でもやはり私も皆さんが歌うのを聞いて歌いたくなりました。 E eu, ao ouvir vocês cantarem, fiquei super emocionado. 実は私大のカラオケ好きです。 E como ele gosta de karaokê, né? で10年ほど前から忙しくなってカラオケ屋さんに行けなくなってしまいました。 E faz 10 anos que eu venho treinando a karaokê através de alguns professores. ですのでこのようなステージをお借りしていつも歌わさせてもらっています。 E nesses palcos assim, ele já está acostumado de apresentar o seu número, inclusive. では、はい、もし皆さんもよろしかったら歌ってくださ Se い。 vocês conhecerem, vamos cantar junto. Música é conhecida, hein? Ele vai. Small
さて、元気になったところで、次行きましょう。 Aprovado que a água gosta de música, né? はい。今度は写真を水に見せるという Agora vamos passar a mostrar fotografia com água. イルカの写真を水に、一晩見せました。 Então, vocês estão vendo aí, a água está sobre o quê? Golfinho. はい。そしたらこんなイルカがみんなで集まっており Vejam quantos golfinhos aparecem lá no meio. はい。象の写真を見せました。 Então, mostrou o elefante para a água. Vamos ver que cristal vai aparecer. はい。象の長い鼻。 Apareceu trompa do elefante. でも牙が出ません。 Mas não tem. 戦いは嫌いなようです、水は。 Elefante eminentemente gosta de paz. はい。日本の神社の写真です。 Esse aqui é Jinja, né? Santuário do Japão. しめ縄と言います。 E essa parte que existe uma corda grande chama-se Shimenawa. はい。しめ縄が E apareceu Shimenawa lá em cima. 特殊な屋根、瓦ですね。 Lá em cima, vejam a cumieira, né? Tal qual aparece na foto. はい。ハートマークを見せましたら、ハート型になります。 Quando mostramos a marca de coração, vejam que formato pegou o cristal. はい。アジサイの花を見せました。 Colocamos sobre hortênsia. はい。アジサイが中に。 Saiu hortênsia no meio. まあ本当に水は情報を記憶するということがこれでも証明されてますよ。 Então, água transmite a informação fielmente. だから皆さん本当に水を大事にしてください。 Por isso, peço que cuidem e respeitem ao máximo a água. アルツハイマーになった人は水を大事にしなかった人です。 Mas, normalmente, as pessoas que sofrem de mal de Alzheimer, certamente que não respeitou a água na sua vida. はい。これについてはちょっとね、一言お詫びを申し上げなし。 Esse aqui, vocês sabem, Cristo Redentor. 2016年のオリンピックがリオに決まりまして本当におめでとうございました。 Quero me congratular por ter sido escolhida a cidade de Rio de Janeiro para sediar a Olimpíada de 2016. 世界平和のことを思えば当然南アメリカ大陸で初めてのオリンピックが開かれるということは絶対に必要なことです。 É a primeira vez que a Olimpíada vai ser realizada aqui no continente sul-americano. É um assunto de suma importância para todo o povo dessa região. それに対しまして、負けちゃった日本の東京の都知事石原が大変失礼なことを申し上げまして、彼に代わりましてお詫びしたいと思います。どうもごめんなさい。 Ele está pedindo desculpas ao povo brasileiro porque uma das cidades que perdeu a escolha da cidade para Rio, que é Tóquio, cujo governador Ishihara teria pronunciado algumas palavras não medidas, né? Então ele sente vergonha em função disso e pediu desculpa para todos vocês. 日本の言葉に敗軍の将兵を語らずというのがあります。敗軍の将兵を語らず負けた戦の親分は、それを兵隊のせいにはしないと、それが本当の侍の根性ですね。Existe esse pensamento do espírito de Bushi, né, de samurai japonês, quando se perde a guerra, não fica ramujando. Você perdeu porque você era fraco. Então, reconhece. 日本にはもうね、侍がいなくなっちゃいました。 Agora não tem mais samurai no Nihon, no Japão. I am the last samurai. É o único samurai aqui, ó. 、 こ
リオのこの写真を水に見せました。E quando mostramos essa foto para a água, はい。まあ、この辺にちょっと十字架のようなものが出てます。parece meio cruz, né? はい。次は、文字を水に見せるという一番重要なところです。Agora nós vamos mostrar quando a gente exibe letras para a água, o que vai acontecer. はい。左がバカ野郎、右がありがとう。 No lado esquerdo, pacaero significa burro. E lado direito significa arigato, muito obrigado. はい。バカ野郎はブラックホールのような Então, 感 quando xinguei de burro, veja qual tipo de cristal apareceu na foto. じ。はい。 Na outra, quando se agradeceu com sinceridade, veja a diferença. はい。ポルトガル語のありがとうは、やはり綺麗ですね。 Isso aí é obrigado em português. Entonação é quase igual a arigato. ありがとうとよく似ています。和がね、出てる。 Então, vejam, obrigado, essa palavra obrigado, representou ali círculo. Círculo não tem quina, significa paz, harmonia. ナマステというヒンズー語です。 Namaste é uma palavra de cumprimento hindu. 糸で結ばれてるんだよということです、ね。 São ligadas por muitas linhas. 本当に水ってすごいですよね。 E a força de linha é muito importante, muito forte. 言語の持つその本質的な意味合いを結晶で表してくれます。 E através de cristal vai mostrar essa ligação forte que existe, a força da linha. 先ほどのルルドの泉と同じように天使は輪っかになります。 Então, quando se representa a santo, Deus, etc., sempre sai em forma de paz que é redondo, né? 悪魔です。 Esse aqui é diabo. Quando mostrou a palavra diabo, veja o que aconteceu. 何々しなさいという命令帳。 Aqui é verbo imperativo. Faça! Veja como é que fica. ちょっと怖いよ。 Vai. Ele ficou com medo de mim. それほど上官になるとよくないよ。 Ele pediu moderação. はい。何々しようね。 Agora disse, vamos fazer? Veja por exemplo. おふくろの味。 A cozinha, o prato da mãe. はい。インスタントフード。 Comida instantânea. Produção em série. 水は何でも知ってる。水は何でも知っている。 Água realmente é fiel, né? なぜこういうことになるのか。 Aqui tem explicação muito profunda. No Mande. começo foi a palavra. Primeira coisa que aconteceu no mundo. なんで水に良い言葉を見せると良い結晶ができ、悪い言葉を見せると悪い結晶しか、あるいは結晶ができないんだろう。 Então, por que quando você pronuncia a palavra ruim, aparece cristal ruim? E quando pronuncia a palavra boa, né, com amor, aparece o cristal mais bonito? 何年も何年も考えてきました。 E ele pensou muitas vezes para achar a explicação disso aí. そして私はクリスチャンではないんですが、その答えを聖書の冒頭のこの句から見つけました。 E ele não é bispo, não é padre, mas através da leitura do livro sagrado achou a sua explicação. ああ、初めに言葉ありきだったんだな。 E chegou a essa conclusão. Tudo começou com a palavra lá atrás. そうだ、全ては言葉からできたんだ。 Tudo aconteceu em função das palavras. そのことを
私は理解したときに次のような説明ができるようになりました。E depois que compreendeu isto, agora ele tem condições de explicar da seguinte forma. 自分がクリエイター、神様になった気分で、神はどうやって宇宙を作ったんだろうかと推理しました。E em função disto, ele conseguiu visualizar como que o Criador criou o universo, com que tipo de palavras, etc. 最初に当然必要なのはエネルギーです。E existe uma coisa comum chamada energia. エネルギーって何だろう？ E o que é energia? 振動です。Energia é Shindo. 振動をいろいろと組み合わせていろんなものを作ったに違いありません。Shindo utilizou porção de coisas para construir o mundo. そうするとこの宇宙は音でできているということになります。 Significa que esse universo é construído ou constituído de diversos fatores positivos. そう、宇宙は音でできている。 Então, o universo é feito de sons. その音とは何だろうか、このピアノの鍵盤の上にある音です。 Então, vocês estão vendo aí o tão conhecido do Re Mi Fa Sol La Si Do, né? はい。これが宇宙の音です。 O universo é feito de sons. Tem outro som? 音の種類はこれしかありません。 Só tem esses tipos de som. ドレミファソラシド。 O ドレミファソラシド。 Ele é grande artista. Please translate. とにかくドレミファソラシドの繰り返しです。 Isto é uma repetição que acontece no mundo, né? ですから宇宙の音は7つのこのドレミファソラシドに代表されるわけであります。 Então, no universo só tem esses 7 tons de som. でもこれではちょっと大雑把すぎる。 E isto é uma explicação muito simplista. はい。はい。はい。もっともっと細かくできます。はい。はい。はい。この間はいくらでもいくらでも細かくすることができます。 Vocês sentiram? 日本の神道では800万種類にも分けました。 No Shintoísmo tem 8 milhões de sons. 800万の神がいるという表現をしますが、それはこういうことではないかと思います。 Então, esses 8 milhões de santos que existem, que eles explicam, deve ser isto aqui. さて、この音を組み合わせていろいろとものを作るわけですが、音には仲の良い音とそうでない音同士があります。 Normalmente a gente fabrica qualquer coisa com base nesse tipo de som. はい。仲の良い音はこういう関係です。 通訳が入ってか Os ら acordes são 3, né? これが仲の良い音ですね。美しいハーモニーとなります。 Então dá numa conjunto da harmonia perfeita. 今度は仲の悪い音同士です。はい。通訳。 Acorde não harmônico, vamos ver como é que fica. いわゆるビートというやつが出てきます。ハレーションですね。 Então vocês sentiram a diferença acordes harmônico e não harmônico. これは破壊的なエネルギーです。 Isso aí é destrutivo. 前のは建設的なエネルギーです。 A primeira energia é energia construtiva. これを間には喧嘩が始まります。
Se houver esse tipo de segundo tipo de acordes, vai começar a criar brigas. 道と腕とかこう近い者同士は必ず喧嘩をするようになっているんですね。 Normalmente, quando se mais próximo for, mais briga acontece. 国同士で言えば、例えば日本と韓国とか、 Se quiser exemplificar em termos de países, Japão com Coreia do Sul, por exemplo, sempre eternamente está イ em スラエル conflito. とパレスチナとか、 Palestina com israelitas. あるいはブラジルとどこですか？ E o Brasil, será que tem? Acho que não, né? Argentina. 人間関係でもそうです。 No relacionamento de ser humano também acontece o mesmo. 一番わかりやすい例が嫁と姑です。 O exemplo mais assim comum é a nora e, né, quem? A sogra. 世界中どこでも聞いていただきましたが、どこの国でも嫁と姑は仲が悪い。 Ele perguntou isto em todas as partes do mundo e invariavelmente entre nora e sogra sempre tem algum tipo de conflito. つまり一緒のものが一緒のところにいること自体がもう、物理学的に合わないんですね。 Pois é, a convivência entre pessoas totalmente diferentes, né? Isto, lógico, que dá nisso aí. そのように諦めましょう。 Então, não vamos mais ficar esquentando a cabeça por causa disso. Vamos esquecer. 諦める、どのように、これは物理学だからしょうがないんだということで諦めましょう。 Como isso aí é uma explicação científica, então vamos esquecer. そうすると気持ちが楽になります。 E na medida em que você esquece esses conflitos, perdoa, etc., o espírito fica mais ameno. そうすると今度は合わせることができます。 Aí, a partir daí, dá para juntar essas duas pessoas ou duas coisas. だって我々はどんな音でも出せるんですもん。 E nós somos capazes de fazer tudo isso. 一緒に歌ってみましょう。 Vamos cantar junto? ドレミファソラシド。音痴の人歌わないで。ドシラソファミレド。ほら、どんな音でも出ますよ。レの人にはレの音を出してあげれば、そこで共鳴をするわけです。 Então, vocês tiraram prova, né, de que é possível juntar as duas coisas próximas na medida em que você esquece o passado. ここに音叉というものがあります。 Aqui tem este instrumento aqui. こちらが 440Hz です。 440, これも 440Hz。 440, ラの音です。で、今一つだけを叩きますね。 ele bateu um só, né? こちらの方がどうなるか、見てて聞いててください。 Aí. Para cá é mais alto, tá? Continua ressonância. おばあちゃんが 440Hz だったら 440Hz の音を出してあげればいいんです。 Se a sogra é 440, retira. 自分の声で出します。 Continua com voz própria. 880Hz でも振動が共鳴があります。
continua com 880 e continua tendo baixo, mas a ressonância. これは 442Hz です。 Esse aqui é 442, não são iguais, né? 2Hz 違います。 Tem 2 de diferença. でもほとんど同じ音ですね。 Parece igual, né? でもちょっと違っただけで、ワンワンワンって、あれ。聞こえますね。ワンワンワン。 Diferença de 2 já dá essa. これが争いのもとなんですね。だったら 442Hz を出せばいいんです。 Esse aí vai dar 442. みんなもできるはずです。 Continua a ressonância. 人はどんなものにも音を合わせられる。 Ser humano é capaz de produzir todo tipo de som. どんなものにも愛を与えることができる。 Tem condições de oferecer amor a qualquer coisa. どんなものにもエネルギーを与えることができる。 Temos condições de passar energia para qualquer coisa também. そういう最高の能力を神から与えられているんです。 E nós temos essa capacidade suprema e isto tem que ser agradecido. どうして与えられているんでしょうね。 O que tem que fazer para 神の子だからです。 isto? Porque nós somos filhos de Criador, Ser Supremo. それを忘れてしまっているところに今の人類の問題点があります。 E como muita gente no mundo esqueceram que nós somos criados pelo grande Criador do mundo, então começam a aparecer 1000 problemas no mundo. そして神はいろいろと設計をされましたが、それをまんべんなく届くように水を作られました。 E o Deus criou esse mundo através de água e desejou que fosse distribuído para toda a humanidade. 水がないと、だから私たちは生きていけません。 E como falta de água, dá problemas. つまり神の意志なしでは私たちは生きていけない。 Então nós temos que agradecer, né, a Deus pela criação desse tão importante produto chamado água. 水は神のメッセンジャーです。 Água é a essência de Deus. それをだから尊敬して愛して感謝しなきゃいけません。 E por isso que nós temos que agradecer. それを売るとかなんとかもってのほかであります。 Por isso que nós não podemos desrespeitar ou abusar. はい。その振動の大元はお日様から来ています。 Então, isso aqui é a explicação do shintoísmo, como o som, né, existe palavras, etc., no universo. いろいろな周波数がありますから、それを組み合わせて、仲の良いもの同士を組み合わせていろんなものを作っていかれました。 Então, a explicação é: juntaram as coisas comuns e criaram outras coisas. 先ほど言ったように、仲の良い音同士の組み合わせです。 É a combinação entre as pessoas amigas. 音同士の組み合わせが、それが言葉です。 Então, a combinação de som 440 com 440 são combinação de coisas próximas, iguais. だから最初に言葉があったわけであります。 Por isso, as palavras são importantes. ものができてから名前が作られたわけではないんです。 Não é depois de fabricar que sai o nome. これとこの振動を組み合わせた結果、これができた。それが振動の組み合わせ、言葉です。 Então, existem coisas combináveis, então aí que combina, né? Depois, então não é que depois que combinou é que vai acontecer. Já se sabia que combinando tal dá produto tal, né? 最終的に、人間を作られようとしました。
E, finalmente, a ligação entre as pessoas. そしてかっこいい人間が出来上がりました。 E o produto final é o ser humano perfeito. Esse é o exemplo dele. 昔レオナルド・ダ・ヴィンチという人がいましたが、人間の体を最高の芸術品だというふうに言ってます。 Leonardo da Vinci disse que o corpo humano é a coisa mais perfeita que Deus criou. そうです。すごく美しいものだと私も思います。 Ele também acredita nisso. だからこの人間の設計図はどうやってできているのかなと思います。 E como que foi projetado o corpo humano? 私なりにそれを解き明かしました。 E dentro da minha forma de pensar, eu consegui a explicação. そう、美しい言葉の羅列。 O ser humano só carrega palavras bonitas. ぎっしりと入っている。 Está cheio de palavras bonitas. 60兆。 Por isso que é forte e bonito. そういうような繊細な言葉の集まっていて、我々はこういう肉体を持っていると思います。 Então nós somos a somatória de palavras e ideias positivas. だから悪い言葉が入ってくるとストレスになる。 Por isso, quando você fizer qualquer palavra ruim, a desordem acontece na própria saúde da pessoa. 良い振動と悪い振動の戦いが始まっちゃう。 E pode ter também problemas sociais entre pensamentos diversos. それは結局社会を乱す。 E 病 isto, 気になり社会を乱し地球を乱していくことになります。 então, isto provoca má saúde, problemas sociais. いかに言葉が正しい言葉が大切か、私は自ら教えていただきました。いかに正しい言葉が使うことが大切か、私は自ら教えてもらいました。 Então ele aprendeu através da água como é importante o uso das palavras boas. はい。一番今までで美しい結晶だなと思ったもの。 Então, a palavra mais importante para a purificação é それはこれです。愛、感謝の amor e agradecimento. Duas palavras. 文字を見せた時の結晶です。 Resposta que a água deu. Amor e agradecimento à água. A água respondeu com esta imagem. 神の設計では水の本質は愛と感謝だったんだと悟りました。 Então ele compreendeu que a composição da água, a qualidade da água, a propriedade da água é formado por amor e agradecimento. それを解説しますが、愛というのは与える方のエネルギーです。 Então, aqui explicando graficamente, amor nós oferecemos. 感謝というのは受ける方のエネルギーです。 E gratidão é a parte que recebeu. プラスとマイナス、陰陽というものが必要です。エネルギーを作るには。 E essa vai e vem é que cria a harmonia. そしてそれを水の中に秘められた。 E esse princípio está dentro da água. 水は H2O。 Água é H2O, você sabe, né? O が酸素ですが、これが愛だと思います。 O é oxigênio, isso aí é o amor. H が水素ですが、これが感謝だと思います。 E H é hidrogênio, significa gratidão. 愛がなし、一時たりも酸素がなかったら一時も生きていけませんもんね。 Se não tiver oxigênio, ninguém vive nesse mundo. H2O というのはしたがって
一つの愛と二つの感謝がとできているんだよということだと思うんです。Então ele acha que para cada amor existem dois gratidões, agradecimentos. なんで一体2なのかなということですね。Por que isso é importante? 今日私は皆様に愛を与えています。Hoje, nesse momento, ele está procurando oferecer amor para todos vocês. 自分の口で与えています。一つの Através da boca dele está oferecendo amor para vocês. 皆さんはそれを2つの耳で聞いています。 Agora vocês, cada pessoa, estão ouvindo através de dois ouvidos, duas orelhas. 感謝を持って聞いています。 Acho que está escutando com gratidão. 感謝はなければとっくに帰ってます。 E a gratidão se espalha. 感謝が2つ残る。一つはこの場で私にありがとうということで帰ってきます。 E um agradecimento retorna diretamente para ele em forma, né, de agradecimento. E outra, もう一つは余ったから家に持って帰ります。 outro é vocês vão levar para casa e vão retransmitir, tá de presente. お土産ですのですぐ子供たちや旦那さんや奥さんに話したくなります。 Então vocês podem contar isso para criancinhas pequenas de 3, 4, 5 anos, etc. その瞬間に今ここであった感謝は愛に変わるわけです。 E nesse momento, esse gratidão que você passou para frente se transformou em amor. 自分で伝えたわけですからね。 Porque você que ofereceu para seu filho. そして受けた子供たちや奥さんや旦那さんもまた同じことの繰り返していくわけです。 E a criança que recebeu aquela mensagem vai retransmitir, oferecendo amor ao próximo. 我々の誕生は神や両親やご先祖様の愛によって誕生します。 Nós nascemos em função do amor de nossos pais. そして80年、90年と神の望むような生き方をしたときに、死ぬときに誰もがありがとう、ありがとうと言って死んでいきます。 E depois que cumprir a vida, a duração da vida que Deus nos proporcionar, então a pessoa vai morrer agradecendo a vida que ele pode viver aqui na terra. つまり生は愛で死は感謝になるはずなんです。 Então a vida é energia e a morte é agradecimento, é amor e agradecimento. しかし今のところは死は恐怖です。 No entanto, muita gente tem medo de morrer. それは水のことを教えてこなかった先生君主たちにとって死というのは恐怖なんだということを植え付けた方が都合が良かったわけです。 Isso porque no passado você castigava as pessoas com a morte. Então morte significou sinônimo de coisa ruim. 無知を持ってやれば言うことを聞きますからね。 Então na época essas pessoas que tinham poderes até batiam no ser humano para fazer cumprir a sua vontade. 生はそして感謝を持って死んだ時に同じことが起きます。もう余った感謝を次のディメンションで次の次元で愛に変えることができるわけです。 E dentro dessa explicação, compreensão, a energia passiva ou a morte, o agradecimento, vira no segmento seguinte, na etapa seguinte, em amor. はい、つまり一つの愛が始まった時に感謝感謝愛感謝感謝愛感謝感謝というふうにこれは永遠につながっていくんですね。 Então, essas duas palavras, amor e agradecimento, amor e agradecimento, é uma coisa que não termina nunca. そしてそれは死んでからも死後の世界にもつながっていくわけです。 E está ligado também para a vida post-mortem aqui na Terra. これは G って書いてあるんです。本当はね、グラチュードで。 Isto. 愛、感謝、感謝。 Então, a parte escura é agradecimento e o outro é amor. はい。
2003年 Em 2003 aconteceu uma coisa muito importante para a vida dele. はい、孫が誕生した。 Nasceu seu netinho. まあこの可愛いったら可愛い。 Muito bonito, muito. はい。そして可愛いと思えば思うほど彼らの将来が心配になってきました。 Aí, quando viu o seu netinho, ele começou a preocupar com a vida dele futura. そして世界平和のためにじいじとして立ち上がろうと決意をしたわけで、 Aí ele tomou decisão: vou ter que trabalhar para a paz mundial. で国連で話をする機会を得て、江本ピースプロジェクトというものを発表しました。 E ele foi à ONU, está vendo a foto ali, lado direito, para fazer o seu pronunciamento na própria sede da ONU. これがピースプロジェクトですが、まあもういいです。子どもたちに本をいっぱい配っちゃおうと。 Então, o propósito dele é fornecer esse livrinho que foi distribuído hoje para 10% da população mundial. 650 milhões de pessoas. Ele pretende distribuí-lo inteiramente gratuito. はい。はい。この子たちのためにね。そして特にこの2人のためにね。 Primeiro o neto dele, né? E os demais. はい。おかげさまで20カ国以上の国が協力をしてくれました。 Hoje já está sendo ensinado em mais de 20 países. そして今日このブラジルの本ができたわけであります。 E hoje foi distribuída aqui em Brasília a versão em português para as criancinhas de 4 a 10 anos. これは皆さんにお配りしたようですが、大人用ではありません。大人用ではないんです。 Essa aqui é uma cartilha para crianças. Criança enquanto ainda a cabecinha está limpa. 帰ったら子供さんにあげてくださいね。 Então quem receber esse livro, dê de presente para a criancinha. はい。江本プロジェクトというウェブサイトもご覧ください。 Então é o projeto de paz はい。 do professor Emoto. はい。ちょっとその辺のところをスライドを作ってもらったので、これを最 Ele 後 vai にお mostrar 届けしま alguns す。 slides. Para crianças do mundo inteiro. Vai oferecer 650 milhões de unidades. Vai passar a transmitir a mensagem da água. Desde 2013 ele está percorrendo o mundo nessa missão. Aspectos de diferentes conferências realizadas ao redor do mundo. À medida que recebe convite, ele está indo para todas as partes do mundo, levando amor e sentimento de agradecimento, de gratidão. Este projeto não deve terminar com a vida dele. Esse é o encontro com o presidente da República Colombiana.
Aí ele disse, mas pessoa como eu, posso trabalhar para a paz mundial? Ele encontrou inclusive com Gorbachev. Inclusive com Dalai Lama, do Tibete, né? E ele era uma pessoa de terceira idade comum que se transformou em vovô comum. Para uma pessoa dessa condição apareceu um milagre. Dia 27 de fevereiro, quando nasceu o seu netinho. Aí, o causador. Ele sentiu uma alegria que nunca tinha imaginado na vida. Um idoso comum transformou-se em um avô comum. Porém, essa alegria da vinda do seu netinho também trouxe preocupações com relação ao futuro mundo onde ele vai viver. Então, ele se levantou. Eu tenho que contribuir para uma paz duradoura no mundo. Para que o futuro das crianças sejam brilhantes. Então resolveu transmitir a mensagem da água para o mundo inteiro. Este é o projeto EPAC. Esse foi em Havaí, em México, 2006, mês de março. Que tal? Na Coreia do Sul, 2006, mês de outubro. Na Espanha, Saragoça. Na África do Sul, em setembro de 2008. No Chile, em novembro de 2008. Na Indonésia, em dezembro de 2008. Na Arizona, no estado de Phoenix, nos Estados Unidos, em abril de 2009, como simples homem de terceira idade, um simples amor. E na condição de transmissor dessa ideia, ele vai andar o mundo levando o sentimento de amor e gratidão da água para o resto do mundo. E está aí a bela fotografia de arco-íris perfeito. Muito obrigado pela atenção de vocês.